Começou. Do verso 1 ao 7. Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao 7. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, querem transtornar o evangelho de Cristo. Glória a Deus. O evangelho de Jesus Cristo, desde o princípio, Paulo aí está no princípio do evangelho, desde o princípio ele vem sofrendo isso. Essa torção de que o falso parece o verdadeiro, mas não é, e que parece um outro evangelho, mas não é. É o mesmo evangelho torcido. É um evangelho genuíno, mas torcido. Os intérpretes desse evangelho torcem as palavras de Deus. Paulo estava sofrendo com isso nas igrejas da Galácia. Havia um grupo de igreja naquela província, e os irmãos estavam sendo inquietados por esse evangelho torcido. E o que seria o evangelho torcido na época? Era um pouco de lei e um pouco de evangelho, um pouco de mandamento judaico e um pouco de liberdade cristã. Isso é desde o princípio. Hoje ele avançou mais, se expandiu no planeta, mas o verdadeiro ficou para trás. E se expandiu esse que parece ser o verdadeiro, que na verdade não é. Não é o verdadeiro. Esse que saiu aí com esse benefício de cura, milagre e uma série de coisas que parece vir do alto, não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro não está preocupado em sarar você fisicamente. Não é. O evangelho verdadeiro, ele vem dar consciência a você de que do modo, da maneira que você está, você é salvo pelo Cristo. É isso que o evangelho vem fazer. Quem faz essa coisa toda aí é religiosidade, é religião, para pôr em nós um cabresto curto ou uma peia em nossos pés. E aí o nosso espaço fica limitado. O passo fica do tamanho da peia. Ficamos presos. A
aprisionado a sistema legalístico e farisaico e a doutrina de homens e demônios. Porque nós somos também dessa forma, queremos novidade, né? Gostamos de novidade, queremos as novidades que estão sendo apresentadas. E vamos atrás. E aí nos ferramos. Porque não é o evangelho verdadeiro e a gente fica parecendo ser o que não somos. E até ostentamos dizendo que somos, sem sermos. Falamos que somos novas criaturas e na realidade não somos, porque o processo que nos levou a dizer que somos uma nova criatura é religioso. E religiosamente ninguém será uma nova criatura. Ninguém nessa terra. E por que o processo que está aí é falso? Porque é herético. É uma heresia contra o evangelho verdadeiro. É uma torção do evangelho verdadeiro. Então lhe torna um crente falso. Eu não lhe diria uma nova criatura falsa, porque não existe. Existe o crente falso, mas uma nova criatura já está dizendo é nova criatura, não pode ser falsa. Pode? Por quê? Porque enfiam de goela abaixo da gente a doutrina do sistema em que a gente está sendo preso. Enfiam de goela abaixo e dizem para nós aceitar Jesus, e nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. E daí então nós somos batizados em água e o nosso homem velho sepultado na água. E aí nós passamos a afirmar que somos nascidos de novo. Somos novas criaturas. Somos cristãos. Mas tudo isso é mentira. Não somos novas criaturas e não somos cristãos. Porque o processo está errado. Não é a roda maior que passa por dentro da menor. Não é. Não é o inverso. A roda maior vem e entra na menor. Não é verdade. É a menor que passa por dentro da maior. E o menor aqui somos nós, os seres humanos. Então é Deus quem nos aceita. E não nós que o aceitamos. Quando eu trago uma mensagem e após a mensagem apelo para que você aceite esse Cristo que eu estou trazendo, eu sou um impostor, mentiroso. Porque a Escritura não fala de apelo, fala para me apelar para você, o pecador, aceitar o santo. Isso não existe na Escritura. Então quando eu trago a mensagem e que apelo para você aceitar esse santo, e que você aceita esse santo, e agora eu enfio a doutrina dessa congregação dentro de você, e aí agora você é uma nova criatura, eu batizo você em água e digo para você que o seu homem velho foi sepultado nas águas. Isso é uma mentira. É um engano. E é uma heresia. Por quê? Porque H2O é essa molécula que nós consomemos da água, essa água. Não tira pecado. Não tira. O pecado é no coração do homem. E a água não lava o coração do homem. O que remove o pecado do homem é o sangue de Jesus. Só que esse sangue, quando a Escritura fala de sangue, ela está falando de morte. Quando a Escritura se refere a sangue, ela se refere à morte do pecador em mim.
Cristo Jesus. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi derramado e ele morreu. Então está se referindo à morte quando ele fala de sangue. E eu queria ver com você 1 João, capítulo 1 e o verso 7. Porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Viu? Não parece assim tão fácil, né? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aí a gente pensa no sangue, né? A gente nem pensa que esse sangue aí está falando da morte. O sangue só saiu de Jesus porque ele morreu. Não. E só nos lavou porque morremos nele. Quem não morreu em Cristo não é lavado do pecado. Quem não acredita no que Deus diz? Quem está dizendo é Cristo. Na sua santa e bendita palavra. Realmente. Quando Jesus Cristo estava na cruz, o Filho de Deus estava na cruz, a Escritura não diz isso, diz que o Filho de Deus estava na cruz? Diz? Não diz. A Escritura diz que o Filho do Homem estava na cruz. Quem é o Filho do Homem? Eu e você. Não é não? Filho do Homem é carne. Não. Filho do homem não é carne, não. Senão não dizer que é espírito, filho do homem. Quando ele está lá, ó, é carne. Você vai ver ele dizendo nas 7 palavras que ele fala na cruz. Ele diz: Pai, por que me desamparaste? E a Escritura vai dizer que o Pai virou as costas para ele. Não vai dizer isso? Você já leu isso? Sabe quem é o Pai? O Espírito. Quem é que está na cruz? Carne. Quem é a carne? Filho do homem. Simbolizando esse homem aqui, ó. Filho do homem. Pode prestar atenção. Que a Escritura vai dizer filho do homem. E não filho de Deus. Filho do homem é maldito na cruz do Calvário. Quem é que se tornou maldito senão a carne do Senhor Jesus Cristo, que é o Filho do homem? Não é? E quem era que tinha essa maldição, senão eu e você? Ou era Jesus Cristo que tinha a maldição? Não era. Ele foi gerado carne para poder ser carne, para poder me assumir você nele, porque filho do homem é carne, e carne não pode herdar o reino de Deus. Nicodemo ouviu isso dele. Ele disse: Nicodemo, quem nasce da carne é carne. João 3,6. Quem nasce da carne é, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então, se eu nasci do meu pai e da minha mãe, eu sou carne. Jesus nasceu de uma mulher carne. Não é? E ele disse que quem negar que ele veio em carne, não tem o pai. Não podemos negar. Eu queria ver com você Gálatas capítulo 3 e o verso 13. Vamos ver quem é maldito e que se torna maldito no nosso lugar. Não é? Quem era maldito e se tornou maldito? Quem não era maldito e se tornou maldito? Quem seria? A carne do Senhor Jesus. Porque maldito era eu. Veja bem o que eu estou dizendo. Era. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Glória a Deus. Não é? E quem foi pendurado no madeiro? Não foi Cristo? E a Escritura não diz que
nós fomos atraídos a Ele, e nele estávamos. Não é? Quem é maldito aí? Não é o filho do homem? Não é nós? É aqui, ó. Somos nós, os malditos. Que não somos mais. Por quê? Porque Jesus tomou sobre si. Maldito todo homem que for pendurado no madeiro. E todo homem foi pendurado no madeiro. Foi ou não foi? A Escritura diz que foi. Vamos ver João 12:32. Pode aí sobrar. Eu não me canso de repetir a coisa. Se você estiver enjoado, deixa eu lhe dizer. O caminho do feio é por onde veio. Você está enjoado de ouvir isso aqui? De ouvir acerca da nossa morte, da nossa ressurreição em Cristo Jesus? Pode pegar bem. Não tem problema nenhum. Porque, meu amigo, é repetindo. É repetindo. É repetindo. Enquanto eu viver sobre a terra, eu vou repetir o que eu aprendi de Deus. Eu vou repetir. Eu vou repetir. Eu vou repetir. Eu vou repetir até alguém aprender. Mas vou continuar repetindo. Se você se enjoar, eu já digo logo. A porta da rua é a serventia da casa. É para você entrar, mas também é para você sair. Se você quiser. Não. Eu já estou enjoado disso. Isso não tem outra coisa, não tem. Amanhã eu vou pregar outra coisa que é nossa morte e nossa ressurreição. Só vou botar o título, tá bom? E quando você vier na outra semana, eu vou mudar de novo. Nascer de novo. É a mesma coisa de morrer. Não pode nascer sem morrer. Então eu vou lá falar de novo. Você pode logo enjoar e engrossar logo o couro da terra. Isso aquele negócio é enfadonho, né? Enfadonho. Até mais do céu. Meu amigo, lá uma cidade santa, adornada e preparada para esses habitantes. Isso não é coisa de crente, não. É coisa de Deus. Há uma cidade santa para nós habitar. Por isso eu não me canso de Deus. Vamos ver? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Viu? Você pode ver isso? Todos, todo homem maldito no Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus está no madeiro, sendo maldito. Maldito é o homem que vai pendurado no madeiro, mas ele atrai a todos os homens a ele. Para que todos os homens sejam livres da maldição. Como? Morrendo. Morremos, acabou. Só que nós não ficamos na morte, ressurgimos juntamente com ele. Não é? Isso é maravilhoso. Agora, o Filho do Homem, quando Moisés levanta a serpente no deserto, João 3,14, vai dizer que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Presta atenção a quem é. Filho do homem, não é filho de Deus. É o filho. Porque quem é pecador aqui? Quem é? Você não vai dizer que é Jesus Cristo, vai? Quem é o pecador? É porque a gente demora para entender essas coisas, não é verdade? A gente parece que ele não quebra a pedra, não é? Vai mais ligeiro quebrando pedra. A gente demora, a gente é duro para compreender as coisas de Deus. Mas sabe onde é que está a resistência? É em nós. É em nós. Essas fortalezas foram erguidas em nós mesmos. Fortalezas religiosas. Impede nós de ver as coisas de todos os ângulos. As coisas de Deus. E a gente fica, mas será? No Ceará também. Aonde você for. Na China, onde você for. O que Jesus disse aqui, ele disse em qualquer lugar do planeta. É o que ele disse. Glória a Deus. Então, vamos ver João 3,14, que é para nós ver se quem foi crucificado foi o Filho de Deus ou foi o Filho do homem. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Viu? Quem é que foi levantado? Presta atenção quem é, né?
as escrituras, filho perpleto. Não é? A escritura diz que quem foi levantado foi eu, foi você, porque o pecador aqui é eu e você, maldito é eu e você, descendente da serpente é eu e você, é a raça humana que é descendente da serpente. O descendente da mulher pisou na cabeça da serpente, mas é o Filho de Deus, Cristo. Ele está no Calvário pisando, embora o Calvário ferido, né? Porque o descendente da mulher é ferido pelo descendente da serpente. Você lembra da praga lá no começo, quando Deus passa, diz para Adão, diz para Eva, diz para a serpente? Ele disse de ti, mulher. Lembra? Nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Mas tem o descendente da serpente, não é verdade? E o João Batista, quando ele estava batizando nas águas do Rio Jordão, as multidões vinham correndo para ser batizado, e ele disse assim, ele levantou os olhos e viu aquela multidão de cobras vir cair na água. Aí ele disse, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vão produzir fruto de arrependimento. Quem era essa raça de víbora, se não era tudo gente? Ela não era. Não eram pessoas. E quem seriam essas pessoas? Vamos imaginar um pouquinho para nós. Será que nós vamos acertar quem era? O judeu. Porque para quem era que João estava pregando o arrependimento? Não era para o judeu? Era ou não era? Exclusivamente para os judeus. E quem é o judeu? Uma nação que Deus a criou. Não é? Deus criou uma nação. Quem? Os judeus. Que terminaram perdendo o seu lugar na árvore verdadeira, que é Cristo. Eu sei que ainda há pregador que diz que Jesus vai descer lá e salvar o judeu. Eu não acredito. Mas isso é eu. Cada um tem o seu pensamento sobre o que Deus faz com que eles vejam, que a gente vê, né? E a gente sustenta o pensamento que Deus nos dá, que é o dele. Eu não acredito que um judeu será salvo sem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Não acredito. Porque o Senhor Jesus disse que para ser salvo precisa acreditar, absorver essa mensagem do Evangelho, recebê-la. É isso que ele diz. É ou não é? João 3,5 ele diz, ó, quem não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino. João 3,5. E o que é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que quem não nascer dele não pode entrar no reino de Deus. E não interessa quem. Ou Jesus Cristo faz acepção de pessoas? Não faz. Mas há os que dizem isso. Mas eu fico por aqui. Você viu que quem foi levantado lá no madeiro era Jesus Cristo, carne, mas realmente quem estava e nós não conseguimos ver era nós, o filho do homem. Era nós o pecador. Olha, era o pecador que somos nós, que estávamos em Cristo, porque Cristo era sem pecado, embora a carne era semelhante a esta, mas sem. Mas era filho da mulher, não é? Maldito. Tinha que se tornar maldito para nos levar a ser maldito nele, porque escrito está. O Caifás citou essa letra. Essa letra da lei, ele citou isso. Ele disse que aquele homem que se fizesse filho de Deus deveria morrer pelo povo, porque ele se fizera filho de Deus. Então ele teria que carregar o pecado do povo. Ele profetizou isso, Caifás. E é real. A lei dizia isso. Só que ninguém compreendia, né? E jamais acreditava que era aquele homem ali, porque julgavam de onde ele vinha. De onde é que ele vinha? Da Galileia. Mas da Galileia, o filho de Deus não vem. Na Galileia não dá nem parente de judeu. Não é verdade? Imagine o próprio Cristo, o Messias. Ah, o judeu não aceitava isso. E mordiu a presa por causa disso. Agora, vamos ver o que diz
capítulo 6 e o verso 14. Veja o que isso diz para nós. Eu não me canso de repetir isso. Eu já li isso 1 milhão de vezes e vou ler uns 3 bilhões de vezes, porque eu penso que eu vou viver até 100 anos, eu penso. Mas quando eu penso, eu entorto tudo. Todo pensa é tudo. Não é, irmãos? Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, nosso Senhor, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que maravilha, né? 3 crucificações. Não é não? 3 crucificações. Jesus crucificado, o mundo crucificado de Jesus e eu crucificado para o mundo. Não é 3 crucificações aí? Que aparece aí? Que maravilha! E qual é o significado da crucificação? Morte. 3 mortes. Como é que morto vai? Vai agora para os labirintos da escuridão? Não vai, vai. Se você crê, que aí precisa Deus fazer a gente crer. Crer é considerar o que Deus está dizendo aqui, olha. Crer não é um êxtase, não é uma emoção que a gente sente, não. Crer não é isso. Crer é confiar no que Deus está dizendo ser. É o que Ele está dizendo, que é a nossa segurança. Ele disse que eu estou crucificado em Jesus, o mundo está crucificado em Jesus e o mundo está crucificado para mim. E eu para o mundo. Não tem como nós nos condenar ou nos degradar. Eu mais o mundo. Não tem. Tem gente que vai dizer, cuidado com o mundo, que tu vai te perder do mundo. Qual mundo? O meu mundo é o de Deus. E o seu? Tá bom, então vamos fora. Tem 2 defuntos. Não é? Agora você imagina um defunto comedor. Não é isso? O senhor morre de câncer. Eu me livre. Há de falar com esse cabelo, né? E eu morro de AIDS. Aí coloca eu em cima de você, para que você contraia a minha AIDS e eu contraia o seu câncer. Dá certo? 2 defuntos? Quem é que vai morrer primeiro? De nós 2. Não é maravilha isso? Por que eu vou andar com medo do mundo? Me diga. Se eu sou um defunto e o mundo é outro, é 2 fantasmas. É ou não é? Quem foi que disse que não acredita nisso? Acredita? Nós diz que somos e não somos parentes nem de quem é. Eu queria ver com você Hebreus capítulo 9 e o verso 20. Eu gosto desse evangelho porque ele é diferente da religião. A religião mascara a gente, sabe? E esconde a gente de trás da moita. O evangelho atira a moita. E a gente fica nu na frente da moita. Já viu isso? A moita não existe. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles pecaram, eles transgrediram a lei. E aí, meu amigo, cozeram lá, fizeram umas vestimentas de folha. Uma vestimenta boa de folha. Quando murcha, cai tudo na sua. Eu dá até o prazer essa vestimenta, viu? De folha. Fizeram uma vestimenta de folha e foram se esconder atrás da moita. De quem? Imagine só, de quem que eles foram se esconder? Do Deus Altíssimo. Do Senhor dos Senhores. Ah, quando o Senhor chegou e o Senhor que brincando com eles, o Senhor. Eu penso que era brincando de se esconder. Não tem essa brincadeira de se esconder? Que você fica os olhos, fecha os olhos assim. Aí alguém fica contando até 31 e você vai se esconder para achar lá. Sabe a latinha? Você já viu isso por aí? Essa brincadeira? Então, eu penso que Deus estava brincando com eles. Porque Deus sabia onde é que ele estava. E a moita não existia, mas aí eles estavam com a moita. O Adão, mas a Eva. E Deus perguntou, Adão, e ele disse, estou aqui. Traz a moita, escondido. E Deus disse, comesse de tudo do fruto que eu disse que não era para comer. A mulher porque me deu, eu comi. Ninguém assumiu. Chamando os 3, cada um transferiu a culpa para o outro. Ninguém assumiu a sua culpa. E é assim que
que a religião faz conosco. Coloca uma moita e a gente fica de trás da moita. Escondido. Pela religião. Na hora que você aparece o dedo, opa. Olha atrás da moita. Mas eu gosto do evangelho porque ele tira a moita. E você fica no paraíso. Caiu as árvores tudo. Não tem moita nenhuma. Ô, cara, é bom. Não é? Que ele mostra quem somos. Por isso é que as pessoas não querem vir para a luz. Por causa das obras, não é verdade? A Bíblia não diz? Que as pessoas não vêm para a luz porque as obras dela é na escuridade. É na escuridão. É não chegar na luz aí aparece a obra da pessoa. A moita sai de luz. E quando você chega diante do evangelho, pode esquecer. O evangelho deixa você nu. E mostra quem é você. Resta você assumir quem é você. Não? Porque a tendência nossa é a moita. A gente lê a Bíblia e agora quer se esconder. O que a gente vê reflete a gente essa escritura. Ela reflete a gente como a água reflete a sua imagem. Você chega na água, ela reflete a sua imagem. Você olha para a água, ela está você dentro da água. E você... será que eu fiz? Não é? Você chega numa poça d'água, a água não reflete em você não. Do mesmo jeito essa palavra. Quando a pessoa chega diante desse evangelho, aí reflete ele. Passa longe do evangelho, porque o negócio é amor, se esconde atrás da noite. E aí tem um monte de gente colocando moita para as pessoas se esconderem. E as pessoas se escondem. E usa a escritura como sombra. Mas isso não é verdade. O evangelho nos diz quem somos e devemos assumir quem somos. Quem é que nós somos? Pecadores, é ou não é? Não são pecadores não. Quem é que não é pecador aqui? Levanta a mão. Pensei que tinha um membro igual àquela mulher que foi pega no ato adulterando. A negada estava cada um com uma pedra na mão, o menor tinha a pedra maior. O menor dali, o mais novo, que em todo lugar assim de reunião tem criança, mas até as crianças, olha o tijolo que estava na mão para embrulhar aquela mulher. E Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu gosto disso. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Podia até que jogar essa pedra, mas será que não teria pecado? Porque o único que não tinha pecado ali era o Senhor Jesus. Não é? E não estava com a pedra na mão. Mas os pecadores que estavam em derredor daquela mulher, talvez tivesse até mais pecado do que ela. Não é? Mas queriam meter a pedra nela. Todo mundo já estava com a pedra na mão, menos Jesus. E a mulher ia ser apedrejada. Pois atire a primeira pedra. A escritura diz que um monte de pedra ficou lá. Ó. Do menor ao maior, foi soltando sua pedra, ó. Todo mundo caiu na moita. Voltou para trás da moita, todo mundo. Aonde pegaram aquela mulher, onde foi? Tragou a moita. Mas só a moita daquela mulher parece que tinha caído das folhas. E Jesus mostrou que todos eles estavam de igual modo ou pior. Não é? E todos, ó, foram embora. O evangelho faz isso com a gente. A gente vê desses ensinos. E quando a gente chega diante dessa verdade, a gente não quer assumir quem somos. Mas veja o que diz o Hebreu. Já viu? Não. 9:26? Ainda não. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Que maravilha! Como nós somos incrédulos, não é? Olha o que Jesus disse aí. Jesus disse que para aniquilar. Você sabe o que é aniquilar? Exterminar. Desaparecer. E a gente não acredita nisso. É ou não é? A gente fica. Nós
Os olhos soltos, o Senhor Jesus diz, por si mesmo aniquilou. Acabou, exterminou. Quem? A nossa natureza velha. O nosso homem velho. Foi ou não foi? Quem é que morreu em Cristo na cruz do Calvário? Não foi o nosso homem velho? Como foi? Olha a história. A gente não consegue acreditar numa coisa dessa. Isso é uma grandeza que eu vou lhe dizer. Se a gente conseguisse acreditar no que Deus está dizendo, será que não estaríamos livres? Livre de quê? Da nossa consciência. O Senhor Jesus vai dizer assim, ó, João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade, nós vamos ver quem é a verdade. João 17 vai dizer quem é a verdade. Vamos ver? Santificai-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Que maravilha! Isso, se você fosse dessa cepa, você dizia aleluia! Glória! Não é? Mas nós não somos dessa cepa. Porque o que é a verdade? O que é a verdade? A palavra de Deus. Está na sua mão. A verdade. Paulo está. A Bíblia diz que é a verdade. Deus diz que a verdade é. E não é a melhor verdade, é a verdade. Na sua plenitude. Glória a Deus. Amém. Agora você sabe o que é a verdade? O que é que nos liberta? Essa palavra. Essa é a verdade. Ela diz que eu era, não sou mais. Estava, não estou mais. Era o quê? Pecador. Estava o quê? Morto. Vamos ver Efésios 2, 1 e 5. Efésios capítulo 2, o verso 1 e o 5. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Oh, um presente, né? Graça é presente. Pela graça você é o quê? De quê? De você mesmo. Porque você pensa que o seu problema é o seu vizinho? Ah, não é. O meu problema não é o meu vizinho da direita, nem o da esquerda, nem o da frente, nem o da retaguarda. O meu problema é eu. Então, Deus vem me livrar de mim. Que eu sou o meu estou. Eu sou ranzinho, eu que sou. Então, eu vou. Agora eu quero ver. Não, mas o eu está aqui. Eu vou. A escritura diz. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Viu como eu desapareceu? Mas pastor, e por que é que de vez em quando eu ainda fico arrastando a asa? Está quebrado. É porque a gente não confia. Não é verdade? E o inimigo vem assim, deixa de ser crente. O inimigo ir no ouvido da gente, ó. Conversa. Ele tenta diminuir o sacrifício de Jesus Cristo para nós. Ele faz com que a gente duvide dessa plenitude, dessa benevolência.
graça de Deus que lhe salvou sem você merecer, sem eu merecer, sem nós merecermos. A graça de Deus nos livrou. O que é isso? Da condenação, da morte eterna. Você é salvo. O versículo 1 disse que a gente estávamos mortos em nossas ofensas e deleites. O verso 5 começa dizendo que nós estávamos mortos em nossas ofensas e deleites. Mas Ele, pela sua graça e misericórdia, nos salvou. Nos salvou. Não vai salvar. Salvou. Você é salvo. Amém? Dá para dizer glória a Deus? É? Você vai dar um glória, ô glória. Não é? Havia um escrito de dívida que a cruz de Cristo eliminou. Havia uma dívida por mim impagável. Eu contraí uma conta que eu não tinha condição de pagar. E não era os banqueiros da terra. Era Deus. Não tinha condição de pagar. Mas o Senhor Jesus na cruz pagou. Acabou. Não devo mais nem um centavo. Agora sou livre para pregar o Evangelho do Rei. Amém? Vamos ver Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contrária a nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Que maravilha! Você vê a diferença? Evangelho torna você livre. Diz que Deus assumiu a sua culpa, o valor da sua dívida que era impagável, e lhe tornou livre. Isso é livre-arbítrio. Quem está em Cristo tem livre-arbítrio. Porque só dois homens nesta terra têm livre-arbítrio: Adão e Cristo. E você em Cristo tem livre-arbítrio. Agora tem que estar em Cristo. Se você não estiver em Cristo, que Deus não tem livre-arbítrio. Porque as pessoas dizem que tem livre-arbítrio no pecado. Tem não. Você só tem condição de pecar só. O que você pode fazer? Eu posso fugir do pecado. Aonde que você vai fugir do pecado? Para onde? Tem algum lugar que você possa se esconder do pecado? Tem? Eu vou mandar fazer um poço e me enterrar. E o que tem? Enterrou, mas lá está respirando. E o pecado, a escritura diz que está aqui, ó. Não é? Do coração do homem é que sai os maus pensamentos, os furtos, os homicídios e os adultérios. De onde? Do coração do homem. Então pode enterrar onde quiser. Só se arrancar o coração dele. É ou não é? O melhor lugar de ser enterrado é em Cristo. Porque aí foi arrancado o coração velho. Vamos ver Ezequiel 36, 26 e o 27. Quando nós fomos sepultados no corpo de Cristo, o coração de pedra que havia dentro de cada um de nós foi arrancado. E Deus implantou em nós um novo coração. E agora de carne. E na tábua do nosso coração está escrito as leis do Senhor, que é amor. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos e os observeis. Um espírito maravilhoso? E como é que ele fez isso? Não precisou de Cristo lindo. Como eu tenho um rasgo aqui, ó, para remendar o coração. Pensou? Eu fui para remendar. E Jesus
para tirar o coração, nem precisou de bisturi, não é? E nem de anestesia. Ele não quis o anestésico dar para ele lá, não é verdade? Não quis. Mas tirou de mim, tirou de você o coração de pedra. Isso significa dizer que quem não crê na sua crucificação, morte, sepultamento em Cristo e ressurreição em Cristo, não é uma pessoa, um ser humano, é uma pedra. É uma estátua de pedra, sem coração. Só quando você crê nesse benefício, que você sabe dessa novidade e recebe para si, daí é que você passa a ter um coração de carne, porque Deus removeu o seu coração de pedra. Mas se você não sabe disso, você não pode usufruir desse benefício por causa da incredulidade que há em você. O inimigo trata de todas as formas de cegar você, ensurdecer você, para que você não veja e não ouça a voz do perito em encantamento, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque se você ouvir esta verdade libertará você de você. Porque o inimigo usa você contra você. É você que o inimigo usa contra você. Ele engana você e faz você dançar. Um dia desse eu estava pregando aqui e até me lembrei. E fiz um dia desse. Acho que está por aí um segredo assim. Que muitos de nós acho que já fez também. Não sei os mais jovens, mas eu ainda fiz por aí. Não sei se você já fez. No mês de junho, julho, não tem as festas juninas? Tem? E não tem as quadrilhas? Hoje as quadrilhas é de ladrão, né? Mas tem umas quadrilhas que também não é só de ladrão, pô. Misturado. De ladrão. Tem de quadrilha de ladrão. E a gente fazia uma fila de homem de um lado e uma fila de mulher do outro. E ficava. Não é? Não sei, você dançou, irmão? Só. Tá bom. Não? Quem dançou isso? Você dançou, irmão? Você dançou isso? Quadrilha? Não, fica assim. Cavaleiro, cumprimentar a dama. Não é não, senão. Quem dançou isso? Quem dançou? Que beleza. Eu não dancei isso. Não, eu danço. Só não vai pra quadrilha, senão é quadrilha de ladrão. Aí a gente vai e as mentiras saem, ó. A chuva! Vai. Ó a cobra! É mentira! Não é assim não. Não, o que eu fico pensando, que a cobra é a própria cobra que está ali. Isso que eu fico pensando. É a cobra que está na quadrilha. Oxe, Jesus. Pois é, isso é a alegria, é o divertimento. Meu pai. Eu queria ver com você 1 Pedro 3, o capítulo 3, o verso 18 e o verso 19. 1 Pedro, lembre-se que a cruz de Cristo eliminou essa serpente velha. A nossa natureza velha, adâmica, já era. Agora não existe mais. Agora somos novas criaturas. E não é porque a igreja batista e esse pastor está dizendo, não é não. Quem diz é o pastor e bispo da nossa almas. Cristo Jesus. É Ele que garante isso na sua palavra. Não é a igreja batista da graça que está justificando o ímpio. Não é. É Jesus Cristo que justificou o ímpio. E Ele garante isso. Amém?
Ele pode, e fez e está feito, tome posse. Vamos ver aí, 1 Pedro 3, 18 e 19. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Glória a Deus. Não se iluda, porque tem gente que faz com que você acredite que quando Jesus Cristo foi sepultado na terra, aí é que ele pregou para os espíritos. Não é verdade. O espírito é aqui, ó. A baixa terra que ele desce do mais alto, do sublime céu, e vem para essa terra vestido. Isso é humilhar. Isso é evangelho. O evangelho humilha Deus. Você acredita? Ele humilha Deus e nos humaniza. Nos torna humanos. Porque até então a religião não. A religião nos endeusa. E nós precisamos do evangelho que faz isso conosco. E quando Deus desce do céu vestido nesses trapos, porque essa vestidura nossa aqui é um trapo, não é verdade? Condenada à podridão. E Deus vem vestido nisso para salvar esse homem. Veja que amor incomparável, não é? Que amor é esse? Que Deus desce lá do seu trono para salvar uma cobra que nem eu, que nem você. Não é? Que vê se você pensa nos seus pensamentos. Se a fotografia fosse a radiografia que fazem da gente, faz da canela, faz do braço, faz da cabeça, faz do pulmão, faz de todas as partes nossas, né? E vê a parte interna, não é? Não faz uma radiografia e vê o interno, não é? Se essa radiografia fosse do meu pensamento e do seu pensamento aí, agora você estava ferrado, não estava não? Rapaz, se a radiografia fosse do seu pensamento, mostrasse aí agora o seu pensamento, pronto. E veja que Deus maravilhoso, não é? Que Deus maravilhoso esse! Pois salvou um traste que nem eu. Eu posso dizer isso comigo, porque você pode se zangar, né? Talvez você é o Bambambam, o Roberto Carlos. Mas é isso que o Evangelho faz com que a gente perceba, não é verdade? Se a radiografia fosse do nosso pensamento, oh rapaz, eu quando não precisa, quer ver se olha para você. Não precisa você olhar para o vizinho. Você vai ver que seu inimigo não é o seu vizinho. E Deus salvou você. Salvou ou não salvou? Ah, que Deus bom. É para a gente gritar, oh glória. Eu queria ver 1 Pedro 2,24. Meu amigo, a nossa situação foi, não será. Foi resolvida no madeiro. A morte na cruz em Cristo resolveu a nossa situação. Ah, se nós pudéssemos acreditar nisso. Nós temos que mudar a nossa oração. Meu Deus, me faz acreditar. Não, eu não acredito, eu fico me enganando, dizendo que acredito. Na hora que o sol esquenta, eu começo logo a chorar. O sol está aqui. Começa a chover mais do que essa chuva da glória está aqui. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Oh, maravilha, né? Eita, coisa boa, é, né? Levando ele mesmo
Onde? No seu corpo. O que ele levou? A sua bagagem, a sua mala velha. Não foi? Levou sobre si. E o bom disso, meu irmão, que o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. E quem é essa paz? Ele. Jesus Cristo. É uma pessoa a paz. Não acredito. Vamos ver Hebreus, capítulo 12, o verso 14. Bota mais piada, que a Escritura que diz. E pregador deve ser pregador da Escritura. Deve confiar na Escritura. É ou não é? Pregador que não confia na Escritura não deve falar da Escritura. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz. Olha, uma paz é uma pessoa. E a santificação, que também é uma pessoa. Não é duas, é a mesma pessoa. Que é Cristo. Sem a qual, quem é que vai ver Deus? Diga aí. Ninguém. Que bom. Oh, Jesus, bom. Queria ver com você Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. A vitória nossa, irmão, foi da morte de Jesus sobre a cruz. A nossa vitória, não dá para nós ter vitória sem morte. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que coisa boa, né? A pisa que Jesus levou, ou as pisas que ele levou, nos sarou. Nos sara. Não pode dizer nada nisso. Toma aí uma cibalena. E a gente fica viciado de cibalena, melhoral, e tanta outra coisa, ganador, por aí vai. Não é? A gente fica viciado nisso. Qualquer coisa, vai lá na farmácia, compra lá o Balinés. Toma aí umas 2 copadas que fica bonzinho. Parece que a gente tem necessidade de ficar bom, não sei como. Porque a única razão de nós estarmos bom é louvando o Senhor. E aí não interessa se você é um Lázaro cheio de pereba e de úlcera, ou se você não tem nenhuma úlcera, nem nenhuma ferida no seu corpo. Mas isso não é verdade. O profeta Isaías diz que desde a planta do pé ao alto da cabeça não há coisa sã em nós, senão inchaço e tumores não amolecido e nem espremido. É o que há em nós. Não é novidade, né? Então como é que vai ficar bom de quê? Você entende o que é cura superficial? Cura leviana? Interessante que o profeta disse isso antes de acontecer. Eu estou lembrando a você o que já aconteceu. O profeta apontava para o futuro. Eu estou apontando para trás. Lembrando você, mostrando para trás, porque isso que ele disse já ocorreu há muito tempo atrás. E eu agora prego para você mostrando para trás, porque a ressurreição está para trás. A promessa que nós temos para frente é Jerusalém, morar na cidade santa. É ou não é? Glória a Deus. Você consegue perceber essa diferença? O profeta apontava para o futuro, mas esse profeta que não é o Isaías, mas o Espírito é o mesmo, só não é o profeta, aponta para trás. Porque está para trás de nós agora. Não é? E já faz um 2 dias, não é verdade? Eu nem me arriscaria dizer 2 dias, porque 2 dias para Deus ele vai dizer que é 2.000 anos. Aí é melhor ficar calado, não é? Eu queria ver com você Isaías 55:11. 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca.
ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E se você não receber para a vida a palavra de Deus, ela mata você. Mas ela fará o que o Pai mandou. Essa palavra ou me salva ou me condena. Se eu crer, essa palavra me salva. Se eu não crer, essa palavra me condena. Marcos 16 diz que quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. João 3,18 diz que já está condenado, porque não receberam a palavra de Deus. João 3,18 diz isso. Mas a gente vai seguindo em frente. Vamos ver Romanos 4,25, porque as pessoas dizem que a batida da graça, esse pastor justifica os ímpios. Não, senhor. Aqui nós anunciamos que o Cristo de Deus subiu no madeiro e justificou o ímpio. E o ímpio que ouvir essa mensagem e crer, morará comigo na cidade santa. Entrará por essa porta. E nós vamos dançar, e não é a quadrilha do ladrão. É a quadrilha de verdade. Lá na Jerusalém Celestial. Esse pastor ficou doido, estou quase doido. Ele que crie, na verdade, sou quase doido. Dançar no céu, mas menino, dançar aqui já é um problema. Aqui porque está cheio de bicho ruim. O problema não está na dança. O problema está no coração do homem. E não na dança. E lá no céu não existe essa coisa do coração ruim, não é? O coração lá é esse que está dentro do coração de cada cristão que renasceu. E lá você pode pular e saltitar e gritar e dançar para a glória do Senhor. Eu não acredito que eu vou dançar no céu. Você não dança, fica parado. Eu danço para você ver lá no céu. Né? O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Que maravilha, você pode crer num negócio desse? Rapaz, evangelho é coisa de criança, é ou não é? O que Deus diz aí, dando bala para criança? Você pode crer num negócio desse? Foi ele que justificou você. Quem é que pode impedir isso? Quem é? Levante-se quem pode impedir. Na terra, quando estão fazendo os casamentos, o moço diz: quem é que pode impedir esse negócio aqui? Tem água para banheiro, eu tenho quem pode dizer que ele roubou uma mulher aí para a cadeira. Eu vou casar hoje. Pode sair da cadeira. Cara, na cadeira. Mas com Jesus, meu amigo, quem é que é maior do que Jesus para impedir? Ele disse que justificou você e acabou. Você pode crer nisso? Diga amém. Amém quer dizer assim seja. Assim é o que Deus está dizendo. Seja como Ele diz. Amém? Amém. Vamos ver Colossenses 2,20. Agora nós vamos correr, irmão, porque o tempo já está em cima do avião. O avião já está chegando. E a gente está com pressa que o feijão já esfriou. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo. Olha o que Deus está dizendo aí. Por que você se subcarrega disso? Fica carregando carga para cá, carga para lá, carga para ali, carga para lá. É ou não é? Jesus disse: se você morreu em mim, meu filho, o mundo também está morto. Por que você se carrega dessas coisas? E ainda o cara fica dizendo: você não pode tomar esse café aqui, pode ver, não. E a gente, porque traçaram a linha para dar senta e a gente não sabe nem o que é, tem que fazer isso. Você entendeu? Se a gente estiver em algum lugar e o acusador aparecer, a gente não pode pular e gritar, porque tem a consciência de alguém fraco ali, o inimigo quer arrebentar usando a gente. Vai pra lá. Aí a gente tem que se acovardar aí. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Né?
Você se aveste não, se aveste não. Glória a Deus. Se aveste não. Vamos ver Efésios 2, 14 e 16. Efésios. Nós estamos tratando, irmão, da nossa morte em Cristo na cruz. Oh, que maravilha. Você conseguiu ver ali a sua morte, como a liberdade só vem após a morte? Nossa, isso pela fé, irmão. Fé aqui é considerável o que ele está dizendo. Amém? Amém. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Oh, que maravilha. Você consegue entender por que Jesus Cristo diz assim, amai os vossos inimigos? Olha por que é. Ele diz isso. Amai os vossos inimigos. Porque Deus derrubou essa coisa da inimizade. Inimizade é coisa da carne, mas a carne morreu. O nosso velho homem morreu. Não, o meu velho homem morreu não, é porque os pés eram de sabão. Na hora que o sol esquentou, você desceu da cruz, porque Cristo não desceu. Desceu? Cristo não desceu nenhuma vez, mas de vez em quando eu desço da cruz e fico nos cascos. Não é? Por que foi? Será que os pregos eram diferentes? Não conseguiu me segurar lá. Então, mas agora eu vou fazer um anel capricho e o negócio vai dar certo. Meu amigo, aí é que você vai piorar a situação. Não é você fazendo. Foi Deus que fez. Quando é você fazendo, é religião. Evangelho é Deus fazendo. Está feito, tome posse. Você é o que Deus diz que você é. Livre, justificado, inocentado, santo, nova criatura. Você pode dizer amém? Diga amém. Não acredito não, esse é o grande problema nosso. Vamos ver o Salmo 107 e o verso 20. Salmo 107 e o verso 20. Muita gente lê a Bíblia e nunca viu Cristo, nem no Novo Testamento, imagine no Velho. Mas Cristo está de Gênesis a Apocalipse na Escritura. Quando você for ler a Escritura, você vai ver como você encontra Cristo de Gênesis a Apocalipse. Enviou a sua palavra, os sarou e os livrou da sua destruição. Que maravilha! A palavra de Deus aqui é quem livra. A palavra de Deus é a nossa segurança. Nela devemos confiar inteiramente. Lançar a nossa confiança sobre esta palavra, pois ela lhe segura. Ela é o seu escudo. Ela é a sua vida. A palavra de Deus é a sua vida. Eu queria ver com você ainda Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Oh, que maravilha! Rapaz, não dá, é só sendo defunto mesmo. Mas eu não quero ser o defunto. Eu quero dizer que Jesus vai me ajudar. Vamos fazer uma oração para Deus ajudar nós a ver essa porta. A porta é Jesus. Você entrou por ele? Não entrou, é isso aí. Você tem a vida de Cristo. Vai em frente. Tem a vida de Cristo. Não é vida sua não, é a vida de Cristo. Siga em frente. Até nós chegar lá. Deus disse que receberá a coroa da vida aquele que persistir até o fim. E é o fim da nossa existência terrena. Quando que isso será? Pode ser eu voltando para o pó, mas pode ser eu sendo arrebatado. Isso eu falo da igreja. Porque eu sou só o pastor. E os irmãos,
quando chega lá, nós chegamos lá, eu só vou entregar vocês para o Senhor. Vou levar na chicotada separada. Você não vai me dizer que eu vou levar a rapaz porque eu estava dançando aqui, né? Não vai me dizer isso. Não é. Eu queria ver com você, Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Que maravilha. Agora aí nós temos que ter cuidado, aí tem o humanismo, né? Passando para nós essa responsabilidade, não é verdade. Isso aí não é verdade, isso aí é humanismo. Tentando substituir o cristianismo. Ele dizendo que os que são de Cristo crucificaram a sua carne. Não é verdade. Cristo nos crucificou nele. Ele é quem nos atraiu a ele. Não foi nós que atraímos Cristo a nós, foi? Foi ele que nos atraiu nele e nos crucificou nele, porque o crucificado foi ele. Foi ou não foi? Ou o seu corpo físico foi crucificado, foi? Não digo uma coisa dessa que isso não é verdade. Então o humanismo tenta substituir o cristianismo. E aí a gente tem que ter cuidado. Saber o que é humanismo e o que é cristianismo dentro da Escritura. Isso aqui faz tempo que está dentro. Desde... Como é o nome do homem? Não, o governador. Não. Esse é o do Piauí. Lacma. Constantino. Constantino. É de outra época. É um governador da mesma esfera. Mas era do mesmo jeito, lá mais atrás. Esse é de outra era. Também fera. Deus tem misericórdia das feras. E de mim. Por causa da língua. Grande é a língua. Quando morrer, a língua vai num caminhão e o corpo num caixão. Esta linguão. Vamos ver, é Romanos 6:5. Lingão. Dizem por aí que o chicote do corpo é a língua. Eu às vezes até acredito. Às vezes eu quero acreditar. Mas aí eu durmo logo e começo a sonhar. Sonho que estou na Jerusalém Celestial, com Jesus Cristo. Um dia desse eu disse que ia passear lá, mas os irmãos sentaram no banco. Os irmãos acharam estranho. Depois ficaram falando, depois sério. Vai para Jerusalém, sentar no banco de ouro. Pior que eu tenho que continuar caminhando. Até esse dia chegar. Não é? Isso é com fé. E a gente tem que orar. Todo dia que Deus nos der, manter a mesma fé. É ou não é? É fácil? É fácil viver pela fé? Quando você vive pela fé, na hora de você ostentar a fé, o inimigo vem e calça você de todo jeito e tira você da possibilidade de viver pela fé. E às vezes a gente nem percebe que está sendo removido. Aquilo tudo é ação do inimigo para remover a gente da posição que Deus quer. Está vendo? E quando Deus lhe chama, ele lhe chama para colocar numa posição. Mas o Deus desse século não vai ficar contente. Você sai das garras do Deus desse século. Ele não vai ficar contente com você. Ou você acha que vai? Ele vai persistir, insistir. Lembre-se que eu e você dormimos, mas o inimigo não dorme. E ele age da mesma forma que Deus nos dá o pão para comer nós dormindo, o inimigo também age nós dormindo, tentando nos demover dessa fé, fazendo com que a gente fique separado da fé e duvide desse Deus que nos salvou, sabendo quem somos. Ninguém aqui enganou Deus. Nem pense um negócio desse, que Deus não sabe quem é você. Nem pense, porque Deus sabe. Lembra-se quando o Samuel foi escolher o rei para substituir Saul?
Passou 6 homens, um desfile de 6 homens, cada um mais bonito que o outro. Cada um homem que o Samuel olhava para o homem e dizia, é esse aí. E Deus dizia no coração dele, esse aí não. Eu não vejo segundo os homens, eu vejo o coração. Não é esse aí não. E passou todos os 6 ali na casa de Jessé. Mas tinha um lá sapecado, cuidando dos carneiros e das ovelhas lá dentro do mato. Cadê? Não tem mais filho não? Tem um lá, mas ele é muito sarará, que ele não serve para nada não. Ele só presta também para cuidar de ovelha e fica lá sentindo catinga de urina de ovelha, de bode. Ele só pega a cara aqui, não presta para ser rei não. Chama o homem. Pois a grande surpresa do Jessé e dos seus irmãos, dos seus filhos, foi quando Davi entrou, que o Espírito disse no coração de Jessé, esse aí, Senhor. Porque eu vejo é o coração. Não vejo como os homens veem. A aparência para mim não conta boluva nenhuma. O que conta é o que eu vejo dele. Esse que é o coração segundo o meu coração. É esse, unge o cabra. E ungir aquele homem fedorento a xixi de ovelha, de bode. Porque quem vive num chiqueiro cuidando de ver. E ele vivia lá separado, você pensa que não era não. Ele vivia lá no mato, matou o leão, matou o urso, tentou comer as ovelhas. Ele defende as ovelhas. E isso, ó, Deus de olho nele. Não adianta, quando Deus está com você, pode botar você para baixo. Quanto mais bota para baixo, mais Deus bota para cima. Sabia? Quanto mais enterra você, mais Jesus levanta você. É porque a gente é desconfiado. Eita, raça ruim é nossa. Vamos ver, Romanos 6,5. Só pode ser cobra mesmo, nós. Oh, raça de cobra nágia. Acho que nem é a pior cobra. Parece que a da Amazônia é a urucutu cruzeiro. Aqui tem um cruzeiro na cabeça. E essa é a cobra mais venenosa. Eu ainda sou pior que essa. Cobra, velho. Ruim! Essa é que mandar queimar no vão. Mas se nós for para uma igreja aí, desce fogo do céu e quebra essa cobra! E a gente sai todo queimado. Não é não? Eu fui pegar para um homem lá e eu disse. E aí mostrou lá um bocado de coisa que é verdade. Essas cobras estão tudo queimadas. Vamos ver, 6,5. Nós estamos pertinho de encerrar, não. Não se preocupe não com a mulher de Ló. Mulher de Ló. Eu confundo Ló com Jó, mas é Ló. A mulher de Ló passou a noite todinha aperreada. O anjo de manhã arrebatou os 4. Arrebatou o Jó, suas 2 filhas. Não é Jó, é Ló. Ele, o Jó do meio. Ló e suas 2 filhas. E a mulher levou e deixou longe da cidade. E disse, agora corre. E não vai para cá não. Quem foi que disse que aquela mulher obedeceu? Pensando, eu penso que nem vocês aí estão pensando no arroz que pulou dentro da panela, no gato que eu. Pensando, pode, se a gente começa a ver o pensamento, os pensamentos aí são os mais. Né? Imagina aí um balão. E aquela mulher pensando nisso aí. Ainda hoje está lá. Convertida mais para de sal. Ficou o cara, não ficou? Essa lembrança? Preso pela lembrança. Hoje é uma estátua de sal. Preço caro. Vamos ler? Porque, se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Eu gosto desse termo aí, agrônomo, né? Porque todo mundo sabe que plantar tem que abrir uma cova, né? No chão. Todo mundo sabe, todo mundo entende. Isso fica maravilhoso a gente entender. E aí, se fomos plantados, ó, fomos sepultados nele, em Jesus. Entramos dentro dele. E aí na ressurreição, ó, sai para fora dele. Uma nova semente. Esse termo é maravilhoso. Mas onde é que nós morremos? Onde é? Não foi no corpo de Cristo sobre a cruz? Foi ou não foi? Dá para negar a cruz? Não dá. Vamos ver 2 Timóteo 2,11. Já estamos encerrando, só falta mais um livro. Não se apresse não. Já estou mais agoniado que vocês.
Estou agoniado. Né, irmã? Nelson não? Mário. Alice, não. Alice. Já dormiu, vai for. Já sonhou que está na Jerusalém, né? Que maravilha, esse pregador com essa zoada toda dele acordou, né? Vamos ver aí, 2:11. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Olha aí, irmão. Palavra fiel é essa. E o que é que ela diz aí, trata de fidelidade? Só diz para nós, se morremos, oh, irmão, viveremos com ele. Isso não é bom demais, não? Isso é melhor que eu levantar o paletó e vocês caírem com suor de água assim. Não, né? Para encerrar, meus amados irmãos, nós vamos ler Filipenses capítulo 3, o verso 18 e o verso 19. Esta noite maravilhosa. Eita, noite boa, noite de festa, né, irmãozinho? Vocês ficaram rindo também. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Não é ruim isso aí? O Deus dessas pessoas é o ventre, e o fim delas será conforme as suas obras, porque as obras delas não são a obra de Cristo. As obras que nós precisamos é a de Cristo, que é salvação, salvo nele, é o né? Uma vez salvo, salvo para sempre, nunca mais vamos nos perder. O próprio Jesus garante isso. Ele diz que aqueles que foram enviados a ele pelo Pai, de maneira nenhuma ele lançará fora. Imagine aí uma maneira que o Senhor Jesus nos lançaria fora dele. Eu estou falando do Senhor Jesus, não estou falando de sistema não, nem de religião. Estou falando do Senhor Jesus. Ele disse que o Pai enviou você a ele de maneira nenhuma ele lançará você fora. Amém? Agora veja o que ele diz aí em Filipenses, não é? Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Quem não crê nessa mensagem do Evangelho. E muitos não crêem porque também não há sem fé, não é verdade? Não há ceifeiro, há poucos ceifeiros. E o que é ceifeiro? Levar essa palavra ao encontro das pessoas que Deus salvou. Deus não salvou as pessoas que estão ali naquela esquina perdida, não. Salvou, não? Salvou. Elas sabem disso? Nós sabemos disso? Então nós temos que levar essa verdade a elas. Ou não? Viu como nós somos ceifeiros e não semeador? Nós fazemos a colheita. Porque quem semeou foi ele e os seus 12. E depois mais. Hoje a igreja já está formada e madura. É hora de colher. É de você dizer para a pessoa. O hebreu vai dizer, se necessitar de arrependimento, Deus vai nos dizer. Para que a gente pregue o arrependimento. Se necessitar da imposição das mãos, Deus vai nos dizer. E nós imporemos as mãos. Mas isso se Deus chamar